programa Meu Negócio Nômade de hoje vai contar uma história emocionante que vai muito além do empreendedorismo. É a Conta Lelê, criada pela Letícia Mourão. Criativa e com uma sensibilidade singular, a Letícia trouxe a habilidade da infância. E o que antes era apenas uma brincadeira nas horas vagas se tornou um negócio: contar histórias. Isso mesmo, a Letícia decidiu investir na veia artística e começou a contar histórias com toques teatrais e muita, mas muita criatividade. As crianças são o principal público, mas a arte já está chegando em festas de casamento. Como é isso? Vamos conhecer agora. Eu mesma que vou inventando, colocando as cores que tem a ver com a paleta do espetáculo e vou indo. Eu gasto uns 20 minutos para arrumar. Olá, eu sou Letícia Mourão, sou escritora, contadora de histórias, atriz, cordelista, mas quando eu conto histórias, eu sou a Lelê, que conta histórias para você. Eu nasci e moro desde então em Planaltina. Me vi uma criança artista, sempre fui uma criança arteira, vamos dizer assim. Sempre gostei muito de teatro. Quando eu era criança, por brincadeira mesmo, eu juntava os meus parentes para assistirem pecinhas, vamos dizer, que eu escrevia, que eu atuava, que eu direcionava minhas primas, organizava e a gente apresentava. Sempre gostei muito da arte, do teatro e principalmente dos livros. Quando eu era criança, eu tive uma depressão infantil, que na época, na década de 90, não era muito falado, então os meus pais nem tinham noção do que estava acontecendo, e foi a arte e os livros que me salvaram. Eu brinco assim, porque quando eu comecei a ler e me transportar para outros mundos, eu fui me curando, fui entrando no mundo do encantamento, da fantasia, da fabulação, e eu fiquei apaixonada por tudo aquilo. Por eu gostar muito de crianças, eu achei que eu deveria ser professora. E fui professora durante muitos anos, não sou mais. E ali na sala de aula, eu sempre trabalhei muito com a arte e com leitura, muito, porque eu percebia que para eu atrair a atenção das crianças, o encantamento delas, eu precisava trazer algo mais mágico, encantador. E as histórias têm esse poder. Então eu juntava uma caixa, que eu apelidei de caixa mágica, uma caixa de papelão cheio de círculos coloridos, e aí eu tirava toda semana um livro. E daquele livro eu lia, contava, e aí eu conseguia ter todo o conteúdo, passar todo o que eu queria com as crianças, aquele envolvimento. Depois eu fui mãe, e na maternidade também descobri o poder das histórias, porque eu conseguia acalmar, ensinar, me conectar com os meus filhos, fazer com que eles dormissem tranquilamente, lendo, contando histórias. Às vezes eu inventava para conseguir alguma coisa, para passar alguma mensagem, alguma coisa assim. Toda vez que eu tenho uma apresentação, eu sempre falo que a contação de histórias ela não é só no momento que a gente está contando. Tem todo um processo anterior. Tem um processo anterior de pesquisa, de estudo da história, de ensaio, de elaboração dos recursos, do figurino, de toda a proposta. Como eu sou atriz, eu trago uma pegada também teatral para as apresentações. Então tem todo um processo por trás. E aí tem que colocar depois tudo dentro do carro, chega lá, tem que montar tudo. É um processo muito grande antes. Todo evento a gente tem que montar aqui, encher o carro com as estruturas, o cenário, o figurino. Por isso que eu tenho assistente de produção. E eu costumo dizer que não é uma historinha, é um espetáculo. Então, é no meu carro mesmo. Faço questão de ter um carro com porta-mala grande para caber tudo. Às vezes eu tenho que dar 2 viagens, porque é só o meu carro mesmo. E às vezes eu tô sozinha, só eu, para descarregar, para montar tudo.
cada evento é uma expectativa. Mesmo que eu tenha ido no mesmo lugar, mesmo que a história seja a mesma, sempre tem aquela coisinha na barriga, assim, aquele friozinho, às vezes eu chego a tremer. Mas eu acho que isso é até gostoso. Acho que se perder isso, perde a graça. Tudo aquilo que me atrai e que eu estou viajando, eu penso, epa, isso pode virar uma história. Instrumentos musicais eu compro um monte. Sei tocar? Não sei, mas eu compro. Eu já penso em história. Tudo eu penso numa sonoplastia, em um objeto, em um figurino. Eu estou sempre pensando em algo que pode virar uma proposta para se contar a história. Meus principais clientes são o público infantil, embora as histórias não são apenas para crianças. Mas geralmente me escolhem para eventos em escolas, em aniversários, mas ultimamente também está tendo um público diferente que são os casamentos. Os noivos querem fazer uma cerimônia diferenciada e aí eu entro contando a história dos noivos para os convidados. Um fato engraçado que acontece é do espetáculo Rimado Encantado, que é um cordel. São duas histórias que eu conto. E as histórias ela têm esse poder de criar memórias, criar imagens nas crianças que para o público aquilo é de verdade. E tem determinado momento que os cabritos brigam e sai fumaça. E muitas crianças já saíram achando que era fogo de verdade. Sair correndo e foi um pouco difícil abafar. E outro caso interessante é a história da Sapa Cristina e ela adoece. Ela desobedece à mãe, não come direito e ela fica bem branquinha porque ela fica doente. E algumas crianças bem pequenas já aconteceram de chorarem muito porque a Sapa ficou doente. Eu amo contar histórias. Eu brinco que se dinheiro não fosse importante e que se eu fosse milionária, eu ainda assim contaria histórias. Eu ainda estaria, pelo contrário, seria até mais fácil. Eu juntava tudo num caminhão, num ônibus e saía por aí contando, porque eu gosto de trabalhar com o mundo do encantamento, porque a realidade é muito difícil de lidar, é muito difícil de aguentar e a gente precisa fabular. É uma necessidade humana. A minha maior dificuldade é vender a minha arte. Eu amo o que eu faço, dá trabalho de pesquisar, de ensaiar, de montar, de decorar, de tudo isso eu curto o processo, mas ter que vender é um processo muito difícil, ainda sendo anônima, porque eu percebo que números fazem diferença. Já fui desconvidada de eventos porque eu não tenho muitos seguidores, porque eu não tenho muitos números, porque eu não estou famosa. E isso vai contando, parece que o que vale não é seu talento, o que vale é o que você vai trazer para o projeto. E isso me incomoda, me machuca, eu acho cansativo. É a parte que eu tenho dificuldade, essa é a verdade, porque eu não sou marqueteira, eu sou artista. O processo é coração, é totalmente intuitivo. Eu conto histórias que eu quero contar, que eu senti vontade de contar. Já recusei, já me chegaram, me mostraram um texto, mas o texto ele ia para um lado que eu não concordo. Eu não me senti bem em contar aquela história e eu recusei, porque eu não me sentiria bem contando aquilo. Então as escolhas, ela vem do coração, é quando eu sinto que aquela história, ela precisa ser contada. Porque também nem toda história, ela pode ser contada. Algumas histórias, ela tem que ser apenas lida, ela tem que ficar no livro. Então quando eu sinto que aquela história merece passar pela minha boca, ser transmitida, aí eu conto. Eu sinto a necessidade, eu sinto como que a história quer ser contada. É meio intuitivo, não é muito racional. Na maioria das vezes eu não compro, porque se eu fosse também comprar toda a história que eu for contar,
viveria, eu não comeria, eu teria só dinheiro para isso. Então eu gosto muito de pegar objetos. Por quê? Porque eu penso sempre com a perspectiva da criança. E a criança, ela olha o mundo de uma forma muito anímica. Então, para ela, os objetos têm vida. Então, eu olho para os objetos e penso como ele pode virar um personagem. Vou juntando uma coisa daqui e outra ali. Mas, às vezes, sim, eu vou para um recurso mais elaborado e aí eu tenho a ajuda de outras pessoas, como a Marlete, que costura para mim. Há um certo tempo atrás, o meu filho mais novo me mostrou um canal no YouTube de contação de histórias. E quando eu assisti a moça, que eu sou fã dela, eu assisti e fiquei, caramba, alguém teve coragem de fazer aquilo que eu sempre sonhei. Mas eu sempre esperava ter os recursos perfeitos, ter um estúdio que eu ainda não tenho, ter uma equipe profissional que eu ainda não tenho, ter toda a estrutura. Eu esperava cair do céu essa oportunidade. E com a pandemia, que eu me vi presa, eu pensei, eu preciso fazer algo. Porque ficar em casa parada, sem fazer nada, eu iria enlouquecer. Conversei aqui com a minha família e nós montamos uma estrutura muito amadora. Foi uma tábua de passar, um banquinho em cima, o celular, uma luminária improvisada. O meu esposo colocou o celular na posição, saíram e falaram, vai, é com você. E aí eu contei a primeira história, olhando, eu que venho do teatro, venho da contação de histórias, que você está vendo o público, achei muito difícil não ver ninguém, mas aí eu imaginei que naquela câmera ali tinha olhinhos atentos, ouvidos conectados com o que eu ia falar, e não fiquei pensando muito, só fui, deixei fluir, porque o poder maior está na narrativa. Meu irmão assistiu e me ajudou na edição. É ele que cuida da edição. Eu não sei fazer as edições. É ele que, inclusive, são muito boas as edições. E a palavra Conta Lelê veio daqui da família. A gente ficou pensando qual é o nome do canal. E aí meus filhos foram falando e a gente achou legal esse nome de contar histórias Lelê, que é um apelido da infância. A Lelê não é um personagem. A Lelê sou eu. Eu não faço um personagem. A Lelê sou eu, é uma versão minha, só que é uma versão, vamos dizer assim, que eu guardo para momentos especiais. É a minha versão encantadora, é a minha versão que está ligada lá na minha infância. É o melhor de mim. Eu conto histórias desde os 18 anos, que foi quando eu comecei a dar aula, a trabalhar. Mas profissionalmente, o Conta Lelê, ele surgiu em 2020, então tem 3 anos. Como estava na reclusão, as crianças estavam todas presas em casa, eu vi muitas pessoas contando na rede. Detalhe, eu não tinha nem redes sociais na época, antes da pandemia não tinha nada de rede social. Então foi tudo muito novo para mim. Criar um canal, entrar no Instagram, começar e aí juntar as pessoas, me conectar, cada um da sua casa, mas me conectar por meio das histórias com as pessoas. E aí eu fui fazendo live, fui fazendo vídeos e pessoas foram se somando. Demais, eu falo que não estou sozinha, só consigo porque eu tenho o apoio de todos eles. O primeiro deles é o meu irmão, ele que está por trás do canal, ele que filma, que edita, que faz tudo. O meu esposo, os meus filhos, porque minha casa vira uma bagunça, então todo mundo tem que entender, todo mundo tem que se envolver. E quem trabalha comigo são os meus amigos. É o Cleiton, que é um grande amigo, a Marlete, que é a minha assistente, que está por trás. Todo mundo que trabalha comigo são meus amigos, minha família, minha mãe. Eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu conto, mas na parte da produção musical é o tio Cleiton,
que ele é o compositor. Na parte de fazer os figurinos é a Marlete. E na parte da edição de vídeos, essas coisas, é o meu irmão, o Thiago. Na parte da fotografia é o meu amigo Gustavo. Mas eu me envolvo em tudo. Tudo tem o meu aval, tudo ali eu estou pensando junto. Então, hoje eu estou muito animada, porque hoje é o último espetáculo, último de forma gratuita, né? É o encerramento do projeto Rimado e Encantado, Cordel para Todo Lado. Eu sou agente cultural do Distrito Federal e promovi aí esse espetáculo que valoriza o patrimônio nacional, que é a literatura de cordel. Então, todo o espetáculo é em forma de poesia. E a gente vai apresentar um teatro popular, um teatro de rua. Daqui a pouco, esse aqui vai ficar lotado, eu espero. E a gente vai apresentar, estou muito empolgada, porque é o encerramento aí do nosso projeto. Chegamos 3 horas antes do espetáculo começar, porque agora a gente está aqui na correria, nós vamos montar todo o espetáculo ali, deixar tudo prontinho para que daqui a pouco as crianças vão chegar com as suas famílias. A contação de histórias, embora ela é um entretenimento, ela não é só isso, ela não é recreação. E ela foge muito de outro tipo de espetáculo, como palhaçaria, como mágicos, por exemplo. Então, eu preciso que no evento seja um evento que as pessoas estejam sentadas para escutar. Contação de histórias é escuta, é retomar lá naqueles tempos primórdios, onde as pessoas ficavam em volta de uma fogueira, ouvindo as pessoas contando, os pajés ensinando para os outros. É essa a ideia, é conexão. Então, quando é um evento que está todo mundo conversando, por exemplo, já me chamaram para contar no shopping, mas bem no meio da praça de alimentação, que as pessoas não estariam prestando atenção. Eu tive que recusar, porque eu preciso ser ouvida, eu preciso ser escutada, né? Então, sempre eu converso muito antecipadamente com o cliente. Na festa infantil, eu peço que não tenha distribuição de comida na hora, que não tenha brinquedos, porque eu não posso disputar a atenção. Eu tenho que estar todo mundo voltando a atenção para mim. Então, aos poucos, de tanto ir trabalhando, eu fui sentindo o que eu consigo, o que cabe para mim, o que me deixa bem e o que não me deixa. O primeiro convite para casamento foi muito natural, foi há 20 anos atrás, o casamento de uma amiga minha, que a mãe dela escreveu um texto e pediu para que eu fizesse toda a cerimônia. Eu decorei, eu fiz, falei e gostei, achei diferente. Depois, aos poucos, foram surgindo outras propostas. Mas depois, profissionalmente, eu comecei a perceber que era um nicho interessante, porque as pessoas hoje em dia estão procurando casamentos, cerimônias diferenciadas do tradicional, né? Elas querem algo mais intimista, algo que tenha a cara deles. E quando os convidados vão assistir, é como se eles estivessem assistindo um espetáculo. Tá tudo muito casadinho, do começo ao fim. No começo, eu fazia só a parte da história dos noivos. Tinha todo o cerimonial e eu vinha só nessa parte. Mas ultimamente eu estou fazendo tudo. Já fiz em prosa, mas também um nicho bem diferente, um trabalho bem diferente que eu estou me especializando, é bem diferente, que nunca vi nenhum trabalho aqui em Brasília, é com cordel. A escrita em cordel ou não, ela precisa de um tempo para elaborar, para escrever. Então, em cima da hora não dá, né? Porque é um trabalho personalizado. Eu sento com o casal, a gente conversa muito, eu escuto a história deles. Eu até brinco, eu não sou terapeuta, né? Eu não vou resolver nada, não vou dar conselho nenhum, eu só vou ouvir a história e passo a ver o mundo com os olhos deles. Eu passo a escutar as músicas que eles gostam, eu passo a ver as fotos deles, eu passo a começar a analisar toda a vida deles. É aquela alma de fofoqueira que todo contador de histórias tem dentro de si. E aí é muito envolvimento, a gente conversa muito e depois vem a parte da escrita. E geralmente é surpresa para eles. Eles são surpreendidos no dia do casamento.
não há preço tabelado, porque tudo depende mesmo da proposta. É um trabalho muito personalizado, então eu vou depender de muitas questões. Quanto tempo, a quantidade de pessoas, como é que vai ser o evento, se vai ser com musicalização ou se não vai ser, se vai ser só eu. Às vezes as pessoas querem uma história personalizada, que eu escreva a história da criança. Então tudo vai depender muito. O tema da história, às vezes tem gente que quer, minha festa tem um tema tal e queria uma história com aquele tema. Então não tem como tabelar. Na divulgação sou eu sozinha e isso dá muito trabalho. Não sou especialista nisso, inclusive, mas o que conta muito é o boca a boca. Eu vou divulgando, vou pedindo para as pessoas vão indo, quem gosta vai divulgando e vai indo, é assim, é o boca a boca. E justamente por esse boca a boca eu vou conhecendo algumas pessoas que aí vão me indicando. Um contador de histórias, ele é um agente de transformação social. As histórias, elas não precisam didatizar, elas não precisam informar, elas não precisam doutrinar. A gente precisa ouvir histórias para a gente se sentir humano. Muitas coisas eu aproveitei do teatro, dos espetáculos que eu já apresentei. Essas estruturas de ferro, alguns figurinos que eu já tenho, alguns objetos, mas às vezes, a maioria das vezes, eu pego objetos do dia a dia. O que melhoraria bastante é eu ter um estúdio, porque é tudo misturado na minha casa. Eu guardo tudo na minha área de serviço, que eu vou colocando em caixas, mas é tudo muito amador e acaba virando um pouco de bagunça. Meu nome é Marlete Alves de Oliveira e atualmente eu sou assistente da Lelê nesse projeto que ela tem de contação de histórias. O convite dela veio através de um trabalho que a gente faz voluntária. E como já tem essa questão de histórias, então, para mim, encantamento e magia, a arte num todo, me chamou, não é trabalho, é diversão. Eu sou costureira e a minha profissão ajuda ela na questão que eu faço os figurinos, faço alguns bonecos, fantoches que ela precisa e eu aproveito isso porque é o meu momento de descontração, porque o meu trabalho é mais sério. A minha costura é uniformes militares, aquela roupa dura, rígida, cheia de costura. E fazer isso é a minha leveza, é o meu hobby. Então ela desenha, cria e eu vou lá e coloco em prática o sonho dela, costurando, na arte mesmo. Um grande desafio é quando ela me liga em uma quarta-feira e precisa de alguma coisa assim para o sábado. Então ela desenha e eu tenho que entregar aquilo a contento, para que ela possa usar nas contações de história. Mas houve um desafio que foi grande. Nesse projeto que a gente está apresentando agora, o Rimado Encantado, foi um grande desafio, o figurino dela. Eu tive umas ideias, passei para ela, mas que ficou meio assim, ela não se adequou. Aí eu disse para ela que como eu costuro, ela que veste tem que ser uma coisa que ela se sinta bem na movimentação, nas cores. Então eu estou aqui para costurar a ideia dela. E nós estávamos indo para comprar os tecidos e no carro, junto com meu marido. A gente foi imaginando e ela foi desenhando, essa parte vai ser verde, essa vai ser azul, porque vai ter toda uma estrutura do cerrado. Eu costuro, eu ajudo a arrumar o cenário, a vestir a Letícia, a vestir o Cleiton, auxilio, no geral, atrás, o que fica atrás das cortinas, de ligar a fumaça, de precisar de alguma outra coisa, de uma tomada, eu estou lá para fazer essas outras coisas. Sou assistente no geral. Ai, eu estou muito emocionada, muito. É muito bom saber que toda a cidade se comoveu, ficou sabendo, tem gente que está aí e não me conhece, e isso é muito legal. E saber que o teatro, a cultura popular, a literatura vai chegar para todos. Isso é muito importante porque geralmente não existe eventos voltados para a criança, é muito raro. E saber que está tendo essa possibilidade aqui, eu fico muito feliz.
O meu maior objetivo é atingir cada vez mais pessoas. Que mais pessoas assistam o canal, que mais pessoas reconheçam a contação de histórias, porque ainda é muito difícil convencer as pessoas que isso é importante, que isso existe, que isso é necessário. Eu tenho um canal no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo para você, e tanto o canal quanto o Instagram se chama Conta Lelê, porque eu sou a Lelê e conto histórias para você.